Pessoal, boa tarde. Meu nome é Felipe Noleto. Eu sou residente do segundo ano pelo programa de Oncologia em Animais de Companhia, aqui da Rural. E hoje eu estou voltando, para a gente ter uma segunda conversa sobre os antineoplásicos, né? Então, novamente, sobre a biossegurança, a toxicidade e os efeitos colaterais. Naquele primeiro momento que a gente conversou, a gente falou mais sobre os riscos associados ao operador, né? Então, a gente falou sobre legislação, sobre os efeitos colaterais realmente associados à quimioterapia, né? Sobre legislação, sobre biossegurança desse operador. E hoje a gente vai falar mais sobre essa questão associada ao nosso paciente, né? Então, aquele que está recebendo diretamente o tratamento quimioterápico, né? O que a gente vai observar, o que a gente vai esperar, como que a gente vai contornar esses efeitos colaterais, né? Então, antes de mais nada, a gente tem que entender a quimioterapia antineoplásica na medicina humana, né? Porque o tutor que chega para a gente do paciente oncológico, às vezes ele tem algum parente que já passou por tratamento, que está em tratamento. Muitas vezes esse tutor já realizou um tratamento quimioterápico, né? Então, a gente tem que entender como isso funciona para a medicina humana e começar entendendo o estigma social dessa doença, né? Então, a gente tem muito aquela questão do câncer associado à morte, associado à perda da qualidade de vida. A gente tem a questão psicológica muito forte na medicina humana, né? E essa questão da perda de qualidade de vida, ela é real na medicina humana, né? Então, a gente tem os efeitos colaterais estando presentes em 75 a 100% dos casos de quimioterapia na medicina humana. E esses efeitos, eles tendem a ser graves, eles tendem a gerar debilidade nesse paciente, né? E, como eu falei, então a gente tem que estar preparado para esse tutor que já teve um contato próximo com um parente, e geralmente esse contato próximo, né, ele acarretou um evento traumático. Então, esse tutor ele vai chegar com um certo medo, com um certo receio do que o tratamento quimioterápico vai desencadear no animal dele, né? No entanto, quando a gente pensa na quimioterapia na medicina veterinária, a gente tem que desvincular, né, esses efeitos e esse estigma que a gente tem com a quimioterapia humana. A gente utiliza, sim, os mesmos quimioterápicos, né? No entanto, as doses em medicina veterinária, elas são muito inferiores. E justamente porque o nosso objetivo é diferente, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Na medicina humana, o objetivo do tratamento quimioterápico é a cura, realmente, né? Então, a gente está fazendo ali na intenção de curar esse paciente. Enquanto que na medicina veterinária, a gente pensa mais na questão da qualidade de vida. Então, prolongar a vida desse paciente com qualidade. E por isso, as nossas doses são muito inferiores, né? Como eu falei. E além do que, na medicina veterinária, a gente não tem os fatores psicológicos, né? Então, o seu paciente, ele não sabe que ele tem câncer, ele não sabe o que o câncer significa, ele sabe que ele vai ter que ir semanalmente, né? Ele vai se encontrar no consultório veterinário, isso pode ser uma fonte de estresse. No entanto, para aqueles que não se importam muito com a viagem, né? A gente tem pacientes que chegam abanando o rabo e realmente, então, a gente não vê essa questão psicológica, né, que é tão forte na medicina humana. E os efeitos colaterais, eles têm uma taxa muito menor, né? A gente observa efeitos em 4 a 40% dos casos, sendo que efeitos colaterais graves são menores que 5% dos casos. E o risco de óbito é menor do que 1%. Então, realmente são taxas muito diferentes. E para a gente entrar realmente nos efeitos colaterais, a gente tem que rever alguns conceitos em oncologia veterinária, né? Então, antes de mais nada, a quimioterapia antineoplásica em medicina veterinária. A gente sabe que é um tratamento de ampla utilização, então ela constitui um dos fundamentos da oncologia veterinária, né, o tratamento quimioterápico. A gente tem diversas indicações, tanto como terapia única, então aquele paciente que vai receber só a quimioterapia, como é o caso dos casos de TVT, tumor venéreo transmissível, né, os casos de linfoma. E a gente também tem a indicação como tratamento adjuvante, então, após a remoção de um tumor sólido, né, a gente pode entrar com essa quimioterapia. Ela pode ter objetivo curativo, né, mas em uma menor quantidade de casos, uma menor indicação. Então, por exemplo, nos tumores venéreo transmissíveis, caninos, a gente indica a quimioterapia com objetivo curativo, mas na maioria dos casos, realmente, o objetivo é paliativo. A gente tem o conceito da poliquimioterapia, que consiste na associação de múltiplos fármacos em um mesmo protocolo.
E a gente tem que saber que quando a gente fala em quimioterapia antineoplásica na medicina veterinária, a eficácia da quimioterapia ela é estimada. Então, se você for parar para avaliar na literatura, a maioria dos quimioterápicos, eles não têm o seu efeito, a sua eficácia 100% comprovada. No entanto, a gente acaba utilizando eles rotineiramente, porque apesar de não ter eficácia 100% comprovada em muitos casos, a gente tem indícios claros de aumento de sobrevida, de melhora de qualidade de vida, então a gente vai acabar utilizando eles na maioria dos casos. Né? A gente tem alguns casos que são unicamente cirúrgicos, mas em muitos casos a gente vai associar a quimioterapia à cirurgia ou a outra modalidade local. Para fazer essa aplicação, né, como a gente conversou no outro dia, a gente tem essa necessidade de um estudo e de uma atualização. A manipulação e a aplicação dos quimioterápicos ela é perigosa, ela acarreta em riscos, né? E além da questão de escolha do protocolo, né, a gente não vai ter uma receita de bolo, a gente tem realmente uma tomada de decisão individual de acordo com aquele paciente, de acordo com aquele caso. Como eu falei, a gente tem a questão da biossegurança na manipulação e na aplicação, e a gente tem o manejo dos efeitos colaterais e otimização do tratamento, né, que é o ponto que a gente vai discutir mais profundamente hoje. A gente tem que entender a questão da dose, então, como essa dose é determinada, e a gente tem um conceito de índice terapêutico. O índice terapêutico ele consiste na razão entre a concentração tóxica mínima e a concentração média efetiva. E quando a gente fala na maioria dos medicamentos, né, que a gente utiliza na rotina, a dose ideal ela é calculada com base no índice terapêutico. Então, é uma razão entre a concentração tóxica mínima e a concentração média efetiva. Então, a dose ela é calculada com base em uma dose que você consegue ter um bom efeito, você consegue ter um efeito desejado, né, com a mínima toxicidade. No entanto, quando a gente fala em quimioterapia, a gente calcula essa dose com base no conceito da dose máxima tolerável, que é a maior dose possível sem que ocorram efeitos colaterais inaceitáveis ou irreversíveis. Então, a gente vai considerar que alguns efeitos colaterais eles são aceitáveis e a gente vai usar a dose máxima para atingir a maior morte celular, né? A gente está falando em quantidade, então quanto mais a gente promover a morte celular, melhor. Com essa questão de minimizar esses efeitos colaterais, tornando eles aceitáveis. Então, a gente vai ter um conceito de efeitos colaterais aceitáveis, né? E essa dose, ela pode sofrer ajustes, então ela vai depender do estado geral do paciente, da resposta que esse paciente está manifestando ao protocolo, das comorbidades que podem estar presentes, do score corporal desse paciente. Então, a gente tem alguns fatores, né, que vão estar relacionados realmente a esse ajuste da dose. Além de realizar uma monitoração e reajustes constantes. Então, a gente pode estar sempre diminuindo ou aumentando a dose conforme esse paciente vai respondendo, conforme esse protocolo quimioterápico vai se desenvolvendo. Ainda falando sobre a dose, né, diferentemente da maioria das medicações, em que a gente faz o cálculo da dose com base no quilo, né, então a gente faz em miligramas quilo, na medicina veterinária, esse cálculo da dose ele é baseado na superfície corporal. Então, a gente utiliza a conta de miligramas por metro quadrado. Esse modelo de cálculo, com base na superfície corporal, ele vem da oncologia pediátrica humana, né? E essa variável, né, de superfície corporal, ela é considerada mais fidedigna. Então, ela permite que a gente obtenha doses mais específicas, né, para esses pacientes. Então, sempre que a gente for calcular a dose de um quimioterápico, a gente tem que antes fazer essa conversão dos quilos em metro quadrado. E essa conversão ela pode ser feita por tabelas, por calculadoras, a gente tem uma fórmula, tá? Então, não é algo difícil de ser feito. Atualmente, a gente já tem novas formas propostas para esse cálculo, né? Já existem estudos que afirmam que nem mesmo esse cálculo em superfície corporal ele não é tão fidedigno e tão preciso quanto a gente necessita. Então, já existem propostas de novas fórmulas de cálculo, no entanto, o mais aceito atualmente ainda é a utilização da superfície corporal em metros quadrados.
Sobre os intervalos de dose, né? A gente vai ter diferentes intervalos, dependendo da droga utilizada, dependendo do protocolo. E esse intervalo, ele é limitado pelos efeitos tóxicos, né? E principalmente pela mielossupressão. Então, a gente sabe, já dando um spoiler, né? A mielossupressão é um dos principais efeitos colaterais que a gente vai ter. E ela é limitante, né? A gente não pode zerar essa contagem de células sanguíneas de defesa, principalmente, desse paciente. Então, a gente tem que dar intervalos entre a aplicação das doses para permitir essa recuperação da mielossupressão, né? Recuperação das células normais. No entanto, esse intervalo ele também permite o repovoamento neoplásico, né? Então, se a gente faz um intervalo longo demais, a gente deixa esse câncer se proliferar e realmente a gente vai ficar enxugando gelo ali. Então, esse intervalo ele vai ser o menor possível sempre, tá? Mas isso também já é preconizado de acordo com os protocolos, de acordo com as doses que a gente vai utilizar. E aí, fazendo aqui um remember, né, da aula passada, da outra vez que a gente conversou, da toxicidade dos antineoplásicos, né? Então, a gente sabe que eles têm um potencial citotóxico, carcinogênico, genotóxico, mutagênico, teratogênico e esterilizante. E para a gente hoje, o principal que a gente vai discutir é o potencial citotóxico, né? Que é o potencial de provocar lesão ou morte celular e tecidual. E por que isso é tão importante? Porque a gente sabe que esses quimioterápicos, eles promovem essa morte, essa lesão tecidual, principalmente em células de rápida proliferação. E a gente sabe que no nosso organismo não são só as células neoplásicas que vão ter rápida proliferação, né? Então a gente tem alguns sistemas que também promovem essa proliferação rápida, né? Que são a medula óssea, o trato gastrointestinal e a pele. Então, apesar do nosso alvo, né, com a quimioterapia serem as células tumorais, a gente acaba afetando, sim, esses outros três sistemas também, né? O sistema tegumentar, o sistema digestivo e a medula óssea. Então, são os três principais locais em que a gente vai observar os efeitos colaterais, e a gente vai ter outros efeitos específicos que vão estar associados a quimioterápicos específicos, que a gente também vai falar deles hoje. Então, realmente, iniciando aí nossa conversa sobre a toxicidade e os efeitos colaterais, né? Então, como eu falei, um dos principais, né, na verdade, a principal forma de toxicidade vai ser aquela associada à medula óssea, e vai ser onde a gente vai ver os maiores reflexos da toxicidade antineoplásica, né? Por ser um tecido que tem divisão celular intensa e constante. Então, é um tecido que ele está sempre... Só um momentinho. É um tecido que ele está sempre se dividindo, né? E se dividindo de forma muito intensa. Então, ali a gente vai ver um efeito colateral muito intenso, né? A gente vai ter esse efeito em diferentes graus e em diferentes linhagens de células sanguíneas, né? A gente vai falar mais para frente. E é importante a gente entender que a mielossupressão, como eu falei anteriormente, é um efeito esperado, é um efeito que a gente aceita, né? E a gente entende que ele vai sempre estar presente, né? A gente não vai conseguir realmente fugir dessa mielossupressão. Então, o que eu quero dizer como efeito esperado, né? Então, a gente tem essa curva que ela é proposta para mostrar para a gente qual é a dose ideal, né? Então, a curva da dose ideal seria essa aqui, em que a gente tem em azul. E essa curva ideal, ela vai acarretar numa neutropenia, né? Então, o que a gente espera? Que a gente administre no dia 0, né? Por volta do dia 10, a gente tem uma queda brusca nessa contagem de células, uma recuperação, uma segunda queda e aí uma segunda recuperação. E quando a gente observa esse efeito, né, a gente considera que a gente teve uma dose ideal. Se essa dose for muito alta, a gente vai ter uma queda muito brusca, mais ou menos nessa mesma etapa, né, por volta dos 9, 8 dias. No entanto, isso vai se manter baixo. Essa neutropenia vai se manter baixa. Então, a gente vai entender que a gente teve uma dose muito alta, né, uma dose de quimioterapia muito alta, causando uma supressão muito intensa. E se a gente usar uma dose muito baixa, a gente também vai ter essa alteração, né? A gente vai ter uma queda muito, muito mínima, né? Uma queda pouco significativa desses neutrófilos, com uma recuperação, uma segunda queda também pouco significativa e uma recuperação. E quando a gente tem essa queda pouco significativa, a gente vai entender que a queda na população de células neoplásicas também foi pouco significativa. Então, a gente vai considerar que essa dose foi muito baixa.
Então, entendam que na dose ideal do quimioterápico, a gente vai sim ter mielossupressão. Uma mielossupressão esperada e aceitável, né? A gente tem que entrar também, então, no conceito de nadir, né? O que é o nadir? É um termo que ele é muito utilizado na oncologia veterinária. Então, o nadir é o período em que se observa o ponto mais baixo da curva de contagem de células sanguíneas. Então, vai ser o ponto em que a gente vai ter realmente a mielossupressão mais intensa. É comum que o nadir aconteça de 7 a 10 dias após a sessão, né, após a quimioterapia. Então, é aquela primeira curva, aquela primeira queda, né, no gráfico que eu mostrei anteriormente. Sendo que a gente tem algumas exceções, né? Então, a gente tem a carboplatina, que ela faz um nadir duplo. Então, ela tem duas quedas muito acentuadas. A primeira por volta dos 14 dias, a segunda por volta dos 21 dias. A gente tem a lomustina, que tem um nadir muito variado, que varia de 7 pode acontecer do 7º ao 21º dia em cães e até o 28º dia em gatos, né? Então, a gente tem essas exceções. Mas, de modo geral, o nadir vai acontecer entre 7 a 10 dias, realmente. E aí, falando, então, da neutropenia, né, como efeito específico. Então, é o efeito colateral mais frequente que a gente observa, geralmente autolimitante e de rápida recuperação. Então, se a gente utilizar a dose ideal, né, a dose correta, a gente vai ter uma recuperação rápida e a gente não vai precisar fazer nenhum tipo de intervenção, né? E a gente tem neutropenias diferentes associadas a fármacos diferentes. Então, tem aqueles que vão acarretar numa neutropenia mais grave, né? A lomustina, o melfalano, o clorambucil. A gente tem aqueles fármacos em que essa neutropenia é mais branda ou nem acontece, né? A bleomicina, a erasparaginase. E a gente tem as demais drogas, né? Que são várias, associadas aí a uma neutropenia moderada. Então, nem acentuada demais, nem branda demais. Vão estar aí no meio termo. A gente considera o limite para realizar uma nova sessão, né? Então, o limite de neutropenia aí de 2.000 a 2.500 células, né, circulantes, e a gente tem uma graduação desse efeito colateral, né? Então, uma neutropenia de até 1.500 células, a gente considera de grau 1 na escala de gravidade, né? Uma neutropenia de 1.000 a 1.500 já é um grau 2, de 500 a 1.000, né, um grau 3, e abaixo de 500 células, um grau 4, que seria de maior gravidade. Isso já pensando, né, quando a gente considera isso como um efeito colateral, né? Até aqui, até os 2.500, a gente ainda considera como aceitável, a gente nem vai fazer nenhum tipo de intervenção, né? Quando a gente chega nessa graduação, a gente já vai possivelmente ter que fazer uma intervenção. E a gente tem um fator que é muito importante, que vai ser a presença ou ausência de febre, né? Quando a gente tem qualquer um desses graus associado à febre, a gente vai ter uma maior importância, né? Uma maior necessidade de intervenção realmente nesse paciente. Quando a gente não tem a febre, a gente já vai ter um quadro um pouco menos grave. Sendo que a neutropenia associada à febre, acontece minimamente, né? A incidência é muito baixa. Então, abaixo de 5% dos casos vão realmente se manifestar dessa forma. O manejo da neutropenia, né? Muitas vezes ele vai ser necessário. Então, quando a gente chega quando a gente não atinge aquele mínimo que eu ilustrei, né, de 2.000 a 2.500 células circulantes, a gente pode ter que adiar a sessão de quimioterapia e diminuir ou não a dosagem que a gente está utilizando, né, sempre dentro do intervalo considerado eficaz, né? Os quimioterápicos, eles nunca vêm com uma dose fechada, eles sempre vão vir com um intervalo de ação. Então, a gente pode diminuir essa dose dentro desse intervalo que é considerado ideal. A gente pode ter que entrar com intervenção medicamentosa, né? A gente utiliza principalmente o filgastrin para isso. É uma medicação que é um estimulador de colônias de granulócitos. No entanto, ele tem algumas questões um pouco polêmicas, né? Porque a gente entende, já existem estudos que estudam a capacidade dessa medicação de estimular também a produção de células neoplásicas de forma indireta.
Então, isso é um ponto a ser considerado. E a gente sabe também que, com o uso crônico, né, o uso prolongado, essa medicação ela pode acabar aumentando a mielossupressão, promovendo a mielossupressão. Então, realmente é uma medicação que a gente tem que utilizar com cautela, né? E a intervenção hospitalar, realmente, a gente costuma observar somente em casos mais graves e em casos que estão associados realmente à manifestação de febre, como eu falei. Então, a manifestação clínica já, né? Mas, como eu falei também, são casos mínimos, são casos mais raros. Passando para um segundo efeito, né, que vai ser a anemia. E a anemia, ela raramente é observada como consequência da quimioterapia, né? Ela é mais frequentemente associada como efeito, como uma síndrome paraneoplásica, então como uma síndrome promovida pela presença do tumor. Só que a questão é que é muito difícil a gente diferenciar esses dois casos, né? Então, quando é uma anemia por consequência da quimioterapia e quando essa anemia está vindo como consequência da síndrome paraneoplásica. Isso é muito difícil de ser diferenciado na prática. E essa anemia ela pode ser observada, né, avaliada com base em dois fatores, né, tanto a hemoglobina quanto com base no hematócrito. Então a gente vai ter escalas também de gravidade, né, sendo que na escala, no grau 1 a gente vai ter menos gravidade, né, uma anemia mais branda, e no grau 4 a gente já vai ter uma anemia mais grave realmente. Um terceiro efeito em medula óssea seria a trombocitopenia. Também ela é incomum como consequência da quimioterapia, mais comum somente quando a gente tem uso prolongado, né? Então, em tratamentos prolongados de quimioterapia. E a gente tem a questão que a trombocitopenia ela pode ocorrer por causas diversas. Ela pode ocorrer como síndrome paraneoplásica, ela pode ocorrer por comorbidades associadas, né? A gente tem as hemoparasitoses com uma incidência muito alta. Então, também pode ser um pouco difícil de diferenciar qual é a causa base dessa trombocitopenia e ainda mais difícil definir a causa base realmente como sendo consequência da quimioterapia. A gente tem alguns antineoplásicos que vão estar mais associados, então, nesses casos, a gente já pode suspeitar mais, né, se a gente observar essa trombocitopenia. E o quimioterápico mais associado vai ser realmente a lomustina. E em casos graves, a gente pode ver até uma contagem abaixo de 25 mil células, né? Então, a gente sabe que realmente já vai ser uma contagem bastante grave que pode trazer consequências para esse paciente. E aqui um ponto interessante, né, que a gente também tem um quimioterápico que ele estimula a trombocitopoiese, então ele aumenta as plaquetas, né? Então, ele vai combater realmente a trombocitopenia, que é a vincristina. A gente observa esse efeito com muita clareza na rotina, né? Então, em alguns casos, se você estiver tendo essa trombocitopenia causada pela quimioterapia, a gente pode fazer uma substituição desse protocolo, né? Dentro, avaliando qual a neoplasia, se é possível realmente, se a gente vai ter um efeito. Mas uma possibilidade de manejo seria realmente a alteração do protocolo para a utilização da vincristina, que vai, no caso, estimular a trombocitopoiese. Passando para o segundo ponto de toxicidade, né, que vai ser a toxicidade gastrointestinal. Então, a gente vai ter efeitos observados ocasionalmente, né, não é a toxicidade mais comum, mas ela acontece, a gente observa. E a gente vai ter esses efeitos, né, já com uma consequência clínica mais importante. Então, são efeitos que estão associados à diminuição da qualidade de vida. E a gente vai ver principalmente a náusea e o vômito, né, a êmese, os casos de diarreia, a constipação e a hiporexia e a anorexia também. Então, realmente são efeitos que a gente vai ter consequências para esse paciente, né? Iniciando pela náusea barra êmese, né? Então, é um efeito amplamente descrito na medicina humana. Então, quando a gente conhece, né, quando a gente tem contato com alguém que passou por tratamento quimioterápico, a gente ouve isso com muita rotina, né? A gente ouve isso com é descrito com muita intensidade e é um importante fator de qualidade de vida na medicina humana, né? Os pacientes descrevem realmente como sendo um efeito muito importante. E por isso, esse efeito ele é uma preocupação comum entre os tutores dos PETs, né? Então, a gente ouve muito questionamento sobre esse efeito. E a gente vai ter aqui também essa graduação, né, com a êmese, principalmente, né, chegando até no grau 5, que seria o risco de óbito, né?
Então, a gente pode ter que fazer a intervenção também. A gente tem, novamente, medicações que estão associadas a esse efeito com a maior gravidade, de forma moderada, e com a toxicidade baixa, né, a toxicidade gastrointestinal baixa. Então, com toxicidade mais grave, a gente tem a cisplatina, a doxorubicina, a actinomicina D, com uma toxicidade moderada, a carboplatina, mitoxantrona, ciclofosfamida, e já com esse efeito mais brando, né, já a gente observa pouco com esses quimioterápicos, o clorambucil, a vincristina, a vinblastina, a vinorelbina, o melfalano e a 5-fluoracila. Lembrando que a gente vai ter variações, né, de resposta individuais, então, que vão estar relacionadas à sensibilidade daquele indivíduo, né, daquele paciente aos fármacos, né? Então, a gente tem que considerar essa variação também. Mas a gente utiliza essa lista, né, essa tabelinha como base, para saber se realmente é um fármaco mais propenso a ter esse efeito ou menos propenso. O manejo desses casos, né? Então, a gente vai realmente avaliar cada caso de forma individual. A gente pode fazer uma avaliação do histórico desse paciente, né? Se ele tem casos de êmese, de náusea, associado a outras medicações. A gente pode avaliar uma primeira aplicação dessa medicação e ver como o paciente vai responder. E a gente pode fazer o tratamento também, né? A gente faz a medicação prévia e durante a sessão de quimioterapia. A gente pode fazer a medicação posterior ao tratamento quimioterápico, sendo esse a abordagem que a gente utiliza mais aqui no nosso setor, né? Então, sempre que o paciente faz quimioterapia, a minha abordagem pessoal é sempre entrar com medicação, tanto um protetor gástrico quanto um antiemético, para a gente realmente melhorar a qualidade de vida desse paciente ao longo do tratamento, né? E as medicações que a gente mais vai utilizar realmente são a ondansetrona e o maroptan. Um segundo efeito que a gente pode ter vai ser a diarreia, e vai ser causado porque os quimioterápicos eles têm esse potencial de causar danos diretos à mucosa gastrointestinal. A gente não tem aqui nenhum quimioterápico específico descrito como tendo um efeito mais grave, então a gente considera isso realmente inespecífico. E a gente sabe também que um caso muito grave de diarreia pode evoluir até o risco de óbito, né? Se não for tratado, se não for realmente, se a gente não fizer nenhum tipo de intervenção. A diarreia, ela costuma aparecer, né, quando presente, de 3 a 5 dias após a quimioterapia, e ela também tem esse caráter autolimitante, então, em muitos casos, a gente nem precisa entrar com nenhum tipo de intervenção. Nos casos em que a gente tem diarreia persistente, a gente pode fazer o manejo com probiótico, e em casos mais graves, pode ser necessário entrar com algum antidiarreico, né, a gente geralmente utiliza o metronidazol, e fazer uma fluidoterapia suporte, quando o paciente está desidratado ou quando tem algum outro sintoma associado. Um terceiro sintoma, né, sinal, associado à toxicidade gastrointestinal vai ser a constipação. A gente sabe que os quimioterápicos eles também têm um efeito de diminuição da motilidade, e nesse caso a gente já vai ver isso associado principalmente aos alcaloides da vinca, então a vincristina, a vinblastina, e mesmo a gente quase sempre vai ter essa informação, né? Mas mesmo um caso de constipação intestinal, ele pode evoluir para a morte, né? Eu não estou passando a tabelinha, né, parando em cada grau com vocês, mas eu posso enviar posteriormente essa tabela para vocês terem acesso e conseguirem dar uma olhada com calma. A gente pode fazer um manejo para essa constipação, né? Em casos mais brandos, a gente utiliza laxativos, óleos minerais, né, com lubrificantes, e em casos graves, a gente pode ter que fazer realmente a intervenção em realizar o enema. Mas a gente quase nunca chega nesse grau, né? A constipação ela nem é muito observada. Então, nos poucos casos em que acontece, geralmente a gente tem isso de forma mais branda, realmente. E o último efeito gastrointestinal, né, vão ser os casos de hiporexia e anorexia. E também vão ser de difícil determinação, porque essa manifestação, né, ela é frequentemente observada como síndrome paraneoplásica, né, que vai ser a caquexia paraneoplásica. Então, é muito difícil a gente diferenciar realmente se isso está acontecendo como resultado do protocolo quimioterápico.
E o manejo, ele já vai ser um pouquinho mais complexo, né? A gente vai ter que fazer um manejo nutricional, adequar a dieta desse paciente à dieta de um paciente oncológico, associar os nutracêuticos em alguns casos, e a gente pode fazer também a intervenção medicamentosa utilizando estimulantes de apetite, né? A gente tem respostas boas em alguns casos. Então, vale a pena tentar realmente em alguns casos. A toxicidade cutânea vai ser representada principalmente pelo sinal da alopecia. E é muito interessante aqui porque a alopecia ela não constitui um efeito colateral importante, né? Do ponto de vista clínico, a gente não vai ter grandes consequências. Então, realmente isso não vai interferir na qualidade de vida do paciente de nenhuma forma. No entanto, é uma das, né, se não a preocupação mais frequente dos tutores, porque eles associam isso à medicina humana. No entanto, a gente sabe que é uma toxicidade que tem um efeito puramente estético, né, realmente não tem consequências clínicas. É um efeito que a gente não observa com tanta frequência, tá? Então é um efeito mais incomum e vai estar associado principalmente à doxorubicina, embora, claro, possa ocorrer associado a qualquer quimioterápico que a gente utilize. Vai ser mais frequente em cães de raça de pelo longo, então o maltês, o poodle, o shih tzu, e nos felinos a gente observa mais nas vibriças, e não na pelagem de modo geral. E é interessante informar para o tutor, né, quando essa é uma preocupação dele, que essa alopecia ela geralmente é reversível, então na maioria dos casos, quando acontece, esse pelo volta a crescer. No entanto, podem acontecer alterações nesse pelo, então ele pode crescer com texturas diferentes e com colorações diferentes. Eu tenho um paciente que chegou para mim, ele era um SRD, mas ele tinha uma pelagem de dálmata. Ele tinha muitas manchas pretas, muitas manchas escuras, realmente pintas escuras pelo corpo. E a tutora me informou que o animal era branco. E as manchas aconteceram, né, começaram a se manifestar depois de um tratamento quimioterápico. Então, ele teve um linfoma, ele passou pelo protocolo CHOP, que são 19 sessões, 19 semanas de tratamento, e ele ficou cheio de manchinha depois, ele virou quase um dálmata. Então, coisas absurdas assim podem acontecer. E se você atende um tutor que ele está muito preocupado com esse efeito, é importante ressaltar isso para ele, né? Para não gerar nenhum tipo de desgaste depois. Como eu falei, a gente tem outras formas de toxicidade, né, que não estão associadas a essas três principais formas, né, e elas vão ser agentes específicas. Então, determinado quimioterápico tem alguma propriedade X ou Y que causa algum efeito diferente, né. Então, realmente são por propriedades próprias, né, propriedades específicas de cada agente. A gente pode ter toxicidade associada a outros sistemas, então, urogenital, cardíaco, pulmonar, neurológico, hepático. A gente vai falar sobre os casos de hipersensibilidade, sobre os casos de extravasamento, a gente já falou sobre os extravasamentos ambientais na nossa outra conversa, né? E hoje a gente vai falar sobre o extravasamento subcutâneo, né? Então, extravasamento vesical. A gente tem os efeitos a longo prazo do tratamento quimioterápico e a gente vai falar de algumas especificidades raciais que podem aumentar essa toxicidade. Então, a gente vai passar por esses pontos aí ainda. Então, iniciando com a toxicidade urogenital, né? E aqui, a partir de agora, eu vou sempre ilustrar para vocês qual a droga associada, porque a gente não está mais falando de toxicidade geral da quimioterapia, mas sim de algumas drogas. Então, quando a gente pensa na toxicidade no trato urinário, a gente pensa inicialmente na cisplatina. A cisplatina ela pode desencadear esses casos de necrose tubular irreversível, tanto em cães quanto em gatos. No entanto, a cisplatina ela já teve uma utilização maior na rotina. Hoje em dia é uma droga pouco utilizada, de modo que a gente vê esse efeito com pouca frequência, né? E ela é pouco utilizada justamente por essa toxicidade muito presente, muito importante que ela causa, e por ela ter um manejo que é muito difícil, muito trabalhoso, né? Então, para minimizar essa toxicidade, a gente, quando a gente fazia o uso da cisplatina, né, era necessária uma aplicação lenta, que durava em média, 2 horas de aplicação, então 2 horas do animal na fisioterapia. A gente sabe que na rotina dos quimioterápicos que a gente utiliza mais hoje em dia, né, os mais longos seriam a doxorubicina, a mitoxantrona, que demoram meia hora.
Então, aqui a gente tem uma sessão de quimioterapia que dura, em média, 2 horas, que a gente tem que fazer uma indução da diurese prévia, durante a aplicação, posterior à aplicação, essas 2 horas com indução de diurese. Então, geralmente, a gente tinha que parar para esse animal poder urinar, retornar para o tratamento. Então, realmente, é uma droga muito difícil, muito complicada de ser utilizada. Então, a gente acabou substituindo ela por outras drogas, né, na maioria dos protocolos. Então, a gente praticamente não utiliza mais hoje em dia. Uma segunda droga com toxicidade urogenital vai ser a doxorubicina. Nesse caso, a gente está falando nos gatos, né? A gente tem algumas observações, alguns estudos recentes que indicam essa potencial da doxorubicina de causar injúria renal nesses pacientes felinos. No entanto, são observações bastante recentes, a gente ainda tem escassez de informação e de comprovação desse efeito, mas é importante a gente ficar atento a essa possibilidade. E, por fim, na toxicidade urogenital, a gente tem a ifosfamida e a ciclofosfamida, que elas vão causar uma toxicidade importante também na forma da cistite hemorrágica, tanto em cães quanto em gatos. E a gente vai ter uma manifestação que vai ter sinais clínicos muito presentes, muito importantes, então que também vão estar relacionados à perda de qualidade de vida. A patogenia, né, dessa alteração vai ser pela formação de um metabólito tóxico, então não é propriamente o agente que é tóxico, mas um metabólito dele, que é a acroleína, e a acroleína ela tem esse potencial de causar irritação e lesões no endotélio vesical, então que vão levar realmente a essa cistite. No caso da cistite hemorrágica, a gente tem a prevenção muito mais fácil e mais eficaz do que o tratamento propriamente dito, tá? E o que a gente faz realmente é a aplicação da furosemida durante a aplicação, então a gente faz esse estímulo à diurese, tanto durante quanto após a medicação, e a gente pode fazer também a prevenção medicamentosa com o Mesna, que é uma medicação que é um uroprotetor, ele é um antídoto para a acroleína. Então, a gente pode fazer essa utilização em conjunto com a aplicação da ciclofosfamida. A dose dessa medicação vai ser calculada com base na dose utilizada da ciclofosfamida. Tá? Nos casos em que a gente tem realmente esse efeito já manifestado, né, já desenvolvido, a gente tem que descontinuar o uso desse quimioterápico, né? E o tratamento, ele é um tratamento que ele é contínuo, ele é prolongado e muitas vezes irreversível. Então, a gente não consegue realmente retornar esse paciente para a condição inicial, né? Para a ausência dessa doença, dessa manifestação. Então, realmente, é um tratamento que ele é muito, muito complicado. Então, nesses casos, a gente preconiza a prevenção, porque o tratamento ele tende a não ser tão eficaz. Pensando na toxicidade cardíaca, né, a gente vai pensar principalmente na doxorubicina, e a gente vai pensar nela tanto como toxicidade crônica quanto toxicidade aguda. Pensando na toxicidade aguda, ela vai ter um efeito dose dependente, então em doses mais altas a gente pode ter esse efeito mais presente, e a gente vai ver a manifestação de arritmia, hipotensão, contrações ventriculares prematuras, taquicardia sinusal, mudança na amplitude de R. No entanto, são efeitos que são agudos e transitórios, né? Então, eles podem se manifestar, mas eles tendem a realmente passar, tendem a ser autolimitante. E para minimizar isso, a gente faz, então, uma administração lenta da doxorubicina, né? Então, como eu falei, cerca de 30 minutos para a gente fazer a aplicação da dose inteira. Então, a gente não faz isso em bolos, como a gente faz com outros quimioterápicos. A toxicidade crônica vai ser a mais importante na doxorubicina, né? E a gente, nesse caso, a gente já tem uma dose cumulativa, um efeito tóxico cumulativo. Então, a gente considera que um animal ele não deve receber mais do que 240 miligramas por metro quadrado. Então, se a gente utilizar um protocolo que use muita doxorubicina, né, que use de forma prolongada, a gente não pode ultrapassar esse valor acumulado, sendo que a gente já começa a ter relatos de efeitos tóxicos quando a gente atinge aí os 90 miligramas por metro quadrado, né? Então, uma quantidade relativamente baixa, com base nos protocolos e no que a gente preconiza para os pacientes, né?
A patogenia se dá pela ação de radicais livres no miocárdio, e os sintomas, eles são semelhantes aos sintomas de uma cardiomiopatia dilatada. Então, a gente tem que fazer essa observação e esse acompanhamento desse paciente, né? Então, realmente, a gente preconiza um acompanhamento cardiológico antes de iniciar o tratamento, né? Porque se o paciente tiver uma condição cardiológica prévia, a gente pode agravar esse caso, e também durante todo o tratamento. Não existe uma frequência padronizada, né, para quando fazer essa avaliação. No entanto, ela deve ser feita com a maior intensidade possível. Então, com ecocardiograma, eletrocardiograma e com realmente uma consulta cardiológica, né, preferencialmente. A gente pode fazer a prevenção medicamentosa, né, com o dexrazoxane, que é um agente cardioprotetor. No entanto, mesmo utilizando essa medicação, a gente não deve passar aquela dose máxima. E o que eu faço, então, se eu atingir a dose máxima tóxica, né? Aí a gente vai ter que substituir a doxorubicina por outra medicação, geralmente a mitoxantrona, é a que a gente vai utilizar mais nesses casos. Quando a gente pensa na toxicidade hepática, a gente já pensa mais na lomustina, né? E a gente vai ter esse efeito mais associado aos cães. A gente não vai ter tanta essa descrição em gatos. A lomustina tem um efeito hepatotóxico muito intenso, muito importante. E a gente vai ver alteração aí em 83% dos casos, né? A gente vai ver alterações em enzimas hepáticas. É um número muito alto, né, de pacientes em tratamento com a lomustina. O efeito também é dose dependente, também tem um caráter cumulativo, e os efeitos clínicos, eles podem ser irreversíveis, então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa medicação. Novamente, a prevenção ela vai ser mais eficaz do que o tratamento, e a gente vai fazer instituindo o uso do SAMe e da silimarina sempre que a gente utiliza a lomustina. E a gente tem um efeito preventivo muito bom, um efeito preventivo eficaz. E sempre com a monitoração hepática, né? E a gente considera que se a gente tiver uma ALT 4 vezes acima do valor normal, a gente já deve descontinuar o uso realmente, porque já pode já pode começar a causar efeitos irreversíveis. Então, nesses casos, a gente para a utilização realmente e altera o protocolo. A toxicidade neurológica ela já é um pouco menos descrita, tá? A gente observa ela na 5-fluoracila. Ela vai causar uma neurotoxicidade em caninos, e em felinos já vai causar um risco de óbito, então ela não é indicada para os felinos. E a gente não vai recomendar, né, doses acima de 20 mg quilo, sendo que a gente considera a dose de 40 mg quilo já uma dose letal. Ainda com a informação de que esses efeitos neurotóxicos, eles vão ser potencializados quando associados com a actinomicina D e a ciclofosfamida. Então, a gente nunca deve elaborar um protocolo que combine realmente essas drogas. A gente vai ter sinais inespecíficos em sistema nervoso central, e o tratamento ele vai ser realmente um tratamento suporte, né? Então, tratamento de acordo com a sintomatologia manifestada. Então, não é um tratamento fácil, e não são lesões fáceis de serem revertidas. Uma segunda forma de toxicidade neurológica que a gente vai ter vai estar relacionada aos alcaloides da vinca, e vai ser marcada por neuropatia periférica. Então, a gente vai ter uma diminuição de sensibilidade desses membros, né? Uma diminuição de sensibilidade periférica e a sensação de formigamento, que vai ser muito descrita na medicina humana, né? E a gente acaba trazendo também para a medicina veterinária. No entanto, é um efeito que ele tende a ser agudo e autolimitante. Então, geralmente, ele se resolve sozinho e não traz grandes consequências clínicas também. A toxicidade pulmonar, né, a gente já vai ter aqui de novo associada à cisplatina, principalmente em felinos. Repito que a cisplatina não é tão utilizada na rotina atualmente, né? E a patogenia desse efeito, né, vai ser porque a cisplatina tem essa possibilidade de causar efeitos, de causar lesões em capilares alveolares, que vai facilitar o extravasamento, levar ao edema pulmonar e pode levar à morte, né? E são efeitos agudos, a gente pode ver aí de 48 a 96 horas após a aplicação. Só que, novamente, como eu falei, a cisplatina não é tão utilizada na rotina mais, né?
A gente utiliza ela principalmente de forma intratumoral, tá? Associada a protocolos de eletroquimioterapia. E nesses casos, né, a gente já tem indicações de que a aplicação intratumoral ela já é segura. Então, a gente não vai ter tantos efeitos sistêmicos, de modo que não seja um problema utilizar. Sendo que até mesmo para a eletroquimioterapia, a cisplatina não é o nosso fármaco de escolha, né? Então, realmente, é um fármaco pouco utilizado. A bleomicina também pode causar toxicidade pulmonar, tanto em cães quanto em gatos, e a gente sabe que o uso crônico e prolongado pode predispor à pneumonite e à fibrose pulmonar. No entanto, é um efeito que a gente vê com baixíssima incidência. Por quê? Porque a bleomicina também não é um quimioterápico que a gente utiliza com muita intensidade. Ela é o quimioterápico de escolha para os protocolos de eletroquimioterapia. No entanto, é raro um paciente fazer mais do que 3 ou 4, 5 sessões de eletroquimioterapia. Geralmente a gente fica entre 1 e 2. E com esse uso menos intenso, né, só de 2 sessões, a gente não tem o suficiente para causar esses efeitos. Então, realmente, são efeitos que a gente não vê tanto na rotina. Aqui a gente entra no ponto da hipersensibilidade, né, que já é um pouco diferente, não está associado a nenhum sistema específico, né, e a gente vai ver isso associado principalmente a L-asparaginase, que não é um quimioterápico que a gente tem atualmente de fácil acesso no Brasil, e o paclitaxel, que a gente também não utiliza muito. E o que vai acontecer é que esses quimioterápicos, no caso o paclitaxel, o veículo que a gente utiliza, né, para o paclitaxel, ele tem esse potencial de causar uma reação de hipersensibilidade do tipo 1. Então, é aquela reação que a gente sabe que ela vai provocar a formação de IgE, que vai ter o recrutamento de mastócitos, vai ter a degranulação em massa, e pode levar a sinais de vasodilatação, de hipotensão, e levar ao choque, né, ao choque anafilático. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa reação. Então, a gente vai ter uma manifestação imediata e a resposta também tem que ser imediata, né? E como que a gente vai reconhecer essa manifestação? Então, em caninos, a gente vai ter mais sinais cutâneos e gastrointestinais. Então, a gente pode ter o aparecimento de eritema, a pele pode ficar vermelha, pode gerar prurido, pode ter vômito, pode ter náusea. E em felinos, a gente vai ver mais sinais respiratórios. Então, ataque-pneia, a dispneia. Então, a gente tem que ficar sempre atento a esses sinais. Sendo que as reações de hipersensibilidade, elas estão mais associadas a esses 2 fármacos. Mas a gente sabe que elas podem ocorrer a qualquer fármaco, né? Então, isso tem que ter muita atenção, principalmente na primeira aplicação de um fármaco em um paciente. O tratamento ele tem que ser imediato, então a interrupção imediata do fluxo e a intervenção medicamentosa, que vai ser com base em antihistamínico, preferencialmente a difenidramina, mas também pode ser a prometazina, corticoterapia, né, então a gente faz uso da dexametasona, e a adrenalina, então a gente tem que associar esses 3 fármacos. E óbvio que depois de ter uma reação de hipersensibilidade, você vai ter que alterar o seu protocolo, né? O protocolo não pode seguir com essa mesma medicação. Os casos de extravasamento, né, que configuram uma forma de acidente quimioterápico, no entanto, eu optei por colocá-las aqui na aula de hoje, por se tratar de um efeito sobre o paciente, né, então eu acho que entra mais nessa aula de hoje realmente. E a gente vai observar manifestação de incômodo, de dor, a tentativa de remoção do acesso, inchaço local. Então, quando a gente observa isso, a gente vai ter que suspeitar do extravasamento, né? Quando a gente observa esses sinais, a gente pode realizar aqueles testes simples para verificar se o acesso ainda está na veia do paciente ou se está em subcutâneo, né? Então, a gente tira o soro do pau de soro, a gente abaixa ele, diminui ele, e a gente observa se vai ter o retorno venoso, né? Isso é uma forma de verificar, porque se você não tiver na veia, você não vai ter o retorno venoso. E uma outra forma é você garrotear, né? Então, você fazer pressão realmente na região axilar, longe do seu acesso. Se você vê que o soro parou de pingar, né? Então é porque realmente você está na veia, você garroteou e você conseguiu parar o fluxo de soro. Se você fizer o garrote e o soro continuar pingando, significa provavelmente que ele está pingando no subcutâneo. Então tudo isso a gente tem que observar realmente
nesses casos em que a gente suspeita do extravasamento. E a gente tem nas drogas, né, nos quimioterápicos, o potencial vesicante, que é aquele potencial de causar necrose tecidual realmente, quando extravasado, e o potencial irritante, que vão ter efeitos mais brandos, né, vai desencadear uma irritação transitória. Então, a gente pode classificar esses quimioterápicos com um elevado potencial vesicante, então são aqueles mais perigosos, são aqueles que têm uma maior efeito necrótico, realmente. Os quimioterápicos com baixo potencial vesicante, então eles ainda podem causar necrose, mas com menor intensidade. E os fármacos que têm potencial irritante, então eles já não vão causar necrose, mas podem causar uma irritação importante. Aqueles considerados de elevado potencial vesicante vão ser a doxorubicina, vincristina, vinblastina, epirubicina e actinomicina D. Aqueles de baixo potencial vesicante vão ser a cisplatina, mitoxantrona, dacarbazina e a 5-fluoracila. E os que têm potencial irritante vão ser a bleomicina, carboplatina, ciclofosfamida, gemcitabina e o melfalano. Então, é interessante a gente ter em mente mais ou menos isso. Principalmente aqueles de elevado potencial vesicante, que vão ser os mais perigosos e os que a gente tem que ter maior atenção, né? Atenção redobrada. Aqui eu tenho um protocolo operacional padrão, né, um POP do que fazer em casos de extravasamento. Foi um trabalho que a gente desenvolveu para o setor de oncologia, né, a gente vai ter esses protocolos fixados na parede. Então, ao menor sinal, né, clínico de reação local, então edema, eritema, sinais de desconforto, sinais de falha no sistema de fluidoterapia, falha no gotejamento, falha no retorno venoso, a gente vai interromper o fluxo imediatamente, aspirar o excesso extravasado pelo próprio equipo. A gente vai tentar calcular estimadamente, né, o valor que foi extravasado, remover o acesso, e aí a gente vai ter um segundo momento que depende da medicação que foi extravasada, né? Então, se a gente tem um alcaloide da vinca, a gente tem alguns antídotos específicos, que vai ser a hialuronidase, diluída em solução salina. Se a gente tem a doxorubicina e semelhantes, né, a gente já tem um outro tipo de antídoto, que é o dexrazoxane, aquele que a gente conversou anteriormente, administrado IV em outro membro, em um membro diferente, repetindo por 2 dias. A gente tem a diferença em compressas, então os alcaloides da vinca, eles requerem compressa morna, enquanto a doxorubicina e as demais drogas, uma compressa fria. E no caso dos alcaloides da vinca, a gente ainda vai fazer a aplicação tópica, né, do DMSO e o fluocinolone, que é uma outra medicação que também vai auxiliar a minimizar essa toxicidade. A gente vai prescrever o uso contínuo dessas compressas, né, e é sempre indicado, quando a gente tem um acidente de extravasamento, a gente fazer o registro fotográfico, fazer o registro no caderno de acidentes e fazer o acompanhamento semanal até a resolução do caso. Então, isso também é muito importante. Um outro ponto, né, que a gente tem que falar são os efeitos a longo prazo dessas medicações. Então, saindo um pouco aqui do efeito citotóxico, né, e pensando no efeito carcinogênico, a gente pode ter um novo desenvolvimento tumoral em pacientes que foram expostos a tratamento quimioterápico, isso tanto em medicina humana quanto em medicina veterinária. No entanto, os principais dados que a gente tem nesse ponto são em medicina humana, porque isso é muito difícil de avaliar em medicina veterinária, né? A realidade é que o paciente oncológico, no maioria dos casos, ele é um paciente geriatra, e em muitos casos ele não vai viver o suficiente, isso é uma triste verdade, né? Ele não vai viver o suficiente para desenvolver um outro tipo tumoral. Então, os dados acerca desses efeitos de carcinogênese a longo prazo, eles são escassos em medicina veterinária. No entanto, a gente estima que em um período de 2 a 6 anos após o tratamento, a gente vai ter uma maior chance de desenvolvimento de leucemias agudas e num período acima de 6 anos de novos tumores sólidos, tá? Então, isso é estimado, mas não são dados tão precisos em medicina veterinária. O último ponto que a gente vai passar são as particularidades raciais. Então, a gente tem um fator muito importante associado às raças Collie e Border Collie
e há algumas raças associadas ao pastor australiano, ao pastor de Shetland, pastor alemão, pastor branco suíço, o Whippet e o Old English Sheepdog. E qual que é o fator associado a essas raças, né? É a mutação no gene ABCB1, que é o MDR1. E essa mutação, ela confere um defeito na glicoproteína P. A glicoproteína P, ela está relacionada à capacidade de remoção das drogas do organismo. Então, quando a gente tem esse defeito, né, essa mutação ela pode ser homozigótica ou heterozigótica, então ela pode ter níveis de gravidade diferentes, né, mas ela pode conferir a incapacidade de remover as drogas do organismo, gerando um acúmulo de toxinas, de algumas drogas que estão relacionadas à glicoproteína P, né. Então, quando a gente tem essa toxicidade, essa mutação, né, a gente vai ter um maior risco de intoxicação com determinadas drogas, podendo levar a sintomatologia neurológica e risco de óbito. Quando a gente pensa em quimioterápicos, a gente pensa principalmente no paclitaxel e na mitoxantrona, são os principais associados, mas também a vinblastina, a vincristina, a doxorubicina, a clindamicina D, e outras drogas, né, que muitas vezes a gente associa nos tratamentos quimioterápicos, como a ondansetrona, a morfina, a dexametasona, a ivermectina. Então, a gente também pode ter esse risco aumentado. Trazendo para vocês aqui um quadro mais geral, né, então a gente tem muitas drogas com as quais a gente tem que tomar cuidado com essas raças, né. A gente já tem atualmente estudos, né, formas de avaliar, exames que avaliam a presença dessa mutação, mas não é tão rotineiro ainda, não é tão acessível ainda, né? Então, sempre que a gente atende um animal dessas raças que estão mais associadas, principalmente o Collie e o Border Collie, mas essas outras também descritas, a gente tem que tomar esse cuidado a mais, tá? O que eu deixo aqui de considerações finais, né? O que a gente tem que discutir antes de qualquer coisa é a necessidade de qualificação, de estudo e de dedicação, né? Quando a gente fala no tratamento quimioterápico. Então, é um tratamento que ele pode ser complicado e a gente tem que tomar um cuidado redobrado nesses casos. A gente tem que tentar conhecer as drogas e estar preparado para as intercorrências, então isso é muito importante. E a gente tem que ter sempre uma comunicação clara e honesta com o tutor. O tutor tem que estar ciente desses efeitos também, né? Porque ele vai ser a primeira pessoa que vai perceber, e a percepção desses sintomas, né, desses efeitos, ela pode ser vital na otimização desse protocolo e na qualidade de vida desse paciente. Então, o tutor ele tem que estar muito ciente de tudo que está acontecendo, de tudo que pode acontecer. E a gente tem que tirar esse estigma social do câncer e da quimioterapia, né? E deixar claro que a quimioterapia, ela pode ser sinônimo de qualidade de vida. O paciente em quimioterapia, ele pode estar muito bem e ele pode levar uma vida muito boa, uma vida comum, né? Uma vida normal, sem grandes distinções de outros animais, de outros pacientes. Então, é necessário a gente desmistificar isso. E a gente só consegue fazer isso com base em conhecimento e numa comunicação muito clara com o tutor e com a sociedade de modo geral, né? Então, isso é muito importante também. Aqui o meu contato, né? Eu agradeço novamente a professora Cássia, a professora Ana Paula, o professor Carlos Henrique, pelo convite para estar conversando com vocês nessas 2 aulas da disciplina, né? Para mim foi um prazer, é sempre um prazer falar de onco. Como a gente não conseguiu fazer essa aula ao vivo, né? Teve que ser gravada. Se tiverem alguma dúvida, podem repassar para a professora Cássia, podem me mandar tanto no meu e-mail quanto nas redes sociais. E no mais é isso, realmente muito obrigado pela presença, muito obrigado por terem ficado aqui assistindo, e muito obrigado, professora Cássia, novamente, dos professores da disciplina.